Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, esse podcast oferecido pela Della Rosa, Café com Peça. Hoje começando aqui com uma celebração, hein? Um ano do podcast Café com Peça. Um ano atrás, exatamente um ano atrás, a gente gravava os nossos primeiros episódios ali na Feira Automec, na cidade de São Paulo, e agora, diretamente de Curitiba, do estúdio Della Rosa, aqui dentro da Feira Autopar, do stand da Della Rosa, a gente com novos episódios, um monte de conversa boa. Você que já está aqui, que já acompanha a gente pelo YouTube, pelas plataformas de podcast, pelo Instagram, bem-vindo mais uma vez. É uma alegria sempre ter você do nosso lado. Você que está chegando hoje pela primeira vez, poxa, que bom te ter aqui. Tenho certeza que você, nessa tarde, manhã, noite, onde você estiver aí, e ao longo da história dos episódios desse podcast, você vai receber muitos insights. Mas o mais importante aqui para você é você saber que para nós é uma alegria tê-lo conosco, celebrando o ano do podcast Café com Peça, diretamente da Autopar. A gente tem nessa tarde, manhã ou noite, onde você estiver, um episódio com certeza cheio de conteúdo, de histórias, de inspiração, insights. No podcast Café com Peça, a gente nessa mesa que tem muito poder, a gente traz pessoas que têm relevância, que têm influência no mercado nacional e global de autopeças nos mais diversos segmentos, automotivo pesado, leve, agrícola, e todo mundo trazendo sempre o melhor, o mais atualizado, o que realmente está bombando aí de histórias e vida e negócios para que a gente possa crescer junto. Bem-vindo, fique à vontade. Nesse episódio eu tenho aqui comigo do meu lado o Alberto. Alberto, bem-vindo, Alberto. Obrigado, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, celebrando um ano do nosso podcast. Né? Tinha que ser com você. Tinha que ser essa dupla. Estrela da Della Rosa, que coisa boa. Muito obrigado. Bom te ter aqui. É um prazer sempre estar aqui. Muito bom, bem-vindo sempre. E nesse episódio, você que está nos acompanhando vai conhecer aqui, e eu fiquei muito empolgado com isso, dois empresários super novos. Eles vão se apresentar já mais propriedade do que eu, que não tenho capacidade de apresentá-los como eles mesmos, né? Mas recebam comigo, com o Alberto, aqui na mesa do Café com Peça, o Lucas e o Pedro, bem-vindos. Beleza, que bom ter vocês aqui. Lucas e o Pedro da Diesel 7, com sede em Minas Gerais, na cidade de Sete Lagoas, já uma filial em Curvelo. Que bom ter vocês aqui. A gente quer saber quem são vocês, Lucas, Pedro, como é que vocês vieram parar nessa mesa? Por que a gente está batendo papo hoje? Vocês representam a Diesel 7, mas como assim? Como é que vocês chegaram lá? Conta um pouquinho da história pessoal de vocês até esse dia de hoje. Vai lá, começa você aí, Pedro. Então, eu sou o Lucas, né? Lucas Barbosa. Começa aí, Lucas, perdão. É Pedro e Lucas, é tudo parece evangelista, tudo apóstolo, tudo a gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, eu sou o Lucas Barbosa, sou nascido em Sete Lagoas, nascido e criado, sou zootecnista de formação, né, pela Universidade Federal de Viçosa, e sou comerciante de natureza, né? Então, sempre trilhei, mesmo na zootecnia, o lado comercial, né? Fiz a parte de RT e representante de uma fábrica de ração. Que legal. Logo depois fiz a parte de comercial de compra de leite em fazendas pela empresa gigante. E tive a proposta, né, eu junto com meu pai, de assumir a 17 Peças. Isso em junho de 2017. Então, saí de Araxá, Minas Gerais, né, e voltei para Sete Lagoas em junho de 2017 e assumimos, né, eu, Pedro, o Arthur, assumimos a gerência, né, a administração da 17. Né, uma empresa que tinha tudo dentro dos conformes, parte financeira, parte comercial. É uma empresa sempre referência no estado e em Sete Lagoas, principalmente, mas uma empresa que precisava de sangue novo, né, Pedro? Isso. Precisava de sangue novo para poder evoluir. Já existia a empresa e precisava dar um segundo passo. Por incrível que pareça, a empresa é mais velha do que eu. Né? Ela é de... Mas também quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 32. Então, tá tudo bem, né? A empresa de janeiro, 1º de janeiro, 2 de janeiro de 91, a empresa, né, o CNPJ dela.
Então, hoje é difícil ter um CNPJ tão antigo assim, né? É. Então, o CNPJ dela é de 2 de janeiro de 91 e Que eu legal. sou do final de 91. Então, assim, é uma empresa que a gente entrou com a responsabilidade, né, Pedro, gigante, por ser uma empresa de referência. Uhum. Então, além de tudo, a gente teve uma responsabilidade absurda em assumir aquela empresa. E o mais difícil era administrar pessoas, né, funcionários antigos de casa, e a maioria com o mesmo tempo de casa do que eu de idade. Então jovens, né? Os dois, Jovens, né? O Pedro tinha... Os dois têm a mesma idade? Tinha 19 anos quando 19 19. anos. 19, o Pedro tinha 19. Eu tinha 20, 25. Então, assim, eu fui pai cedo, o Pedro também, a gente meio precoce Foi. nisso aí. Fui pai aos 23, né? Minha menina tá quase com 10 anos. Olha. Então, fui pai muito cedo, então essa responsabilidade chegou muito cedo também para mim, né? Então, desde cedo, tive que ter essa responsabilidade, né? Assumir ela. E eu sou de uma família de empresários. Uhum. Meu pai e minha mãe são empresários, eu estava comentando até nos bastidores que família, hoje nós temos vários CNPJs, né? Vários ramos, ramo da construção, ramo de bar, ramo de pet shop, ramo de construção. Então, E tudo na mesma cidade? Tudo na mesma cidade. Tá. Então, a gente consegue abranger... Tudo em Sete Lagoas. Tudo em Sete Lagoas. Cada um assumiu uma parte, né, desses negócios. Pai como centro, então tudo a gente pede bênção para ele. Aham. Mas cada um no seu, vamos dizer, no seu quadrado, mas todo mundo se ajudando. Que Eu legal. tenho uma dificuldade, peço pai, peço mãe, peço meus irmãos, e ao mesmo tempo também ajudo muito eles, né? Então a gente tem uma família de empresários, até mesmo porque até então eu tenho muito uma ligação com a Della Rosa, porque eu vejo a história da Della Rosa, dos meninos da Della Rosa, muito parecida com a minha. Que legal. Né? O Henrique, a gente foi a mesma formação, né? Foi muito legal quando eu soube disso. Foi. A gente ligou, né, velho? Muito Encontrou dois zootecnistas que hoje Então, foram vender peça. Henrique, que é o Henrique Della Rosa, hoje Isso. diretor comercial, sócio da Della Rosa, meu irmão, Isso. né, que tem a mesma formação que você, Exato, zootecnista, zootecnista. e acabaram no universo de autopeças, Exatamente. né? Assim como você, ele também. Então, eu tenho muito essa ligação com a parte comercial e com a parte de empreendedorismo, né? Então, nasceu com a gente em casa desde sempre, meu pai é empreendedor. Mas aí você chega em 2017 Isso. na empresa, na Diesel 7. A tua família vem junto com você ou é você só que tá nesse negócio? A tua família tem todos esses negócios, mas você é sócio da Diesel 7. O pai veio meio que com proteção na Pedro pra gente, porque era muito difícil também do pessoal entender que 2 meninos estavam, que é essa palavra mesmo. a gente estava iniciando muito, a gente iniciou no mundo corporativo muito jovem, a gente não tinha muita experiência, né? O pai dele, junto com meu tio também, com os conselhos dos dois, a gente foi estruturando a loja com a ajuda deles. Que legal. Vocês formaram um conselho mesmo. Essa palavra que você disse é importante. Só que com a nossa personalidade. Uhum. Desde o início, a personalidade é a minha e do Pedro. Dos dois. A gente escutava, mas a gente tem que sentar antenado nas novidades, né? Então, sim, às vezes a ideia é um pouco antiga, a gente pegava aquilo, adaptava porque era do momento, né? E tentava ali organizar, né? Sim. Transformar da mesma maneira. Exatamente. Então, sempre com as nossas características. A gente sempre teve a nossa característica na loja a partir do momento que a gente assumiu. Legal. Que legal. Essa é a história do Lucas, que chegou lá no meio aí de 2017, né, e tá lá até hoje. E o Pedro? Olha, eu sou Pedro Giordani, eu iniciei lá na loja, foi bem no inicinho de 2017, quando um tio meu ainda era dono lá da loja. E, como se diz, eu tô lá tem 7 anos, mas o sangue da peça, do caminhão, tá lá desde o início. Minha família, meus tios, lá no início vamos dizer, da estruturação da minha família em Sete Lagoas, todos sempre trabalharam em casa de peça como vendedores, trabalharam em retífica, sempre foi muito do ramo e eu cresci sempre vendo isso tudo. Nossa família foi crescendo muito em cima como se diz, do caminhão. E vendo isso, eu continuando assim, na mesma linha que eles, eu fiquei muito feliz de hoje estar lá na 17 Peças, como um dos donos. Que legal, muito bom. Os donos da Diesel 7, então, são o Lucas, o Pedro
E tem também o Arthur. Exatamente. O Arthur que é responsável pela filial de Corvelo. Isso. Exatamente. Então, no final, nós vamos trazer o Arthur para a conversa, tá Isso bom? aí. Vamos dar um abraço nele junto. Muito bom, que legal. Bom, esses são vocês chegando na empresa. A empresa, eu sei que ela é conhecida como, talvez, a maior empresa de venda de varejo, né? Exatamente. Peça no varejo. A gente já fala da empresa, da atuação, da forma como ela trabalha. Mas conta um pouquinho da história. A empresa é mais velha do que vocês, né? Essa empresa, ela nasceu como? Em que circunstância? Como que ela chegou até aqui, a Diesel 7? Bom, vamos lá. Igual eu tinha falado, meus tios sempre vieram do ramo de peça. E quando eles foram fazer o próprio negócio, iniciou com 17 peças. Teve uma casa de peça antiga que era uma loja de peças usadas e foram evoluindo e criaram a Diesel 7, que comprando peças de indústrias, de distribuidores. Uhum. E essa casa de peça foi crescendo. Abriram a retífica também, hoje bem conhecida lá em Sete Lagoas, com o mesmo nome, Diesel 7. E à medida do tempo, com a mudança do mercado, eles foram passando, como se diz, a empresa de geração em geração, e até que o meu tio, que ficou responsável pela Diesel 7 peças, foi vender essa empresa, e aí que entrou eu e o Lucas. Tá, eles iam vender a empresa. Eles iam vender. A gente estava conversando agora há pouco aí. O seu pai era contador da Diesel 7 já, né? O meu pai é contador. Como é o nome do seu pai? Aloysio. Aloysio. O meu pai, ele é contador dos dois tios de Pedro desde sempre. Então o pai acompanhou muito essa rotina. Por isso que já existia essa relação. Já existia essa relação. E isso foi... Mas é muito curioso isso. Isso é muito curioso. Muito novo. Eu nunca escutei uma história assim. Essa negociação saiu numa conversa aleatória. O tio de Pedro falou, não quero mais. Porque quem é do ramo de peça sabe a pressão que é uma loja de peça, né? Ela é bom que ela é de 8 às 18, porque eu acho que mais que isso a gente não vai aguentar. Então, assim, ela é uma pressão muito grande. Tá? Lógico que existe fora, né? Igual nós estamos aqui agora, né? Depois das 18 já. Né? E existe um depois das 18 e antes das 8, mas onde que acontece mesmo é entre as 8 e as 18. Então, o tio de Pedro, ele já... O Zé Roberto, ele já não aguentava mais aquela pressão, né, Pedro? Ele não estava aguentando mais pela idade e tudo. Então, ele tinha a intenção de passar para frente. E ele, pai, como conhece muitos empresários da cidade, perguntou se ele sabia de alguém. Quem topa? Quem topa. E eu já havia conversado com o pai em casa que eu não queria mais trabalhar para uma empresa. Eu queria ter o meu próprio negócio. Que fosse junto com ele, que fosse alguma coisa desse tipo. Eu queria voltar para minha cidade. Né, com uma filha pequena, eu e minha esposa longe de casa, né, que a minha esposa é de Viçosa. Então a gente estava longe de casa, a gente queria ir para perto. Ou se fosse para Viçosa, ou ir para Sete Lagoas. A gente queria estar perto de alguém. Né? Então surgiu esse papo. Meu pai falou: eu tenho interesse. Né? E na negociação, o Orlando e o Zé Roberto são os tios de Pedro, eles não quiseram perder essa conectividade, né, Pedro, com a empresa. Então surgiu a oportunidade do Pedro entrar junto com a gente. Então foi uma negociação na época disso. Negociação que durou, assim, poucos dias. Né, Foi coisa rápida. Foi coisa de 10 dias, já tinha passado a empresa. E você já sabia disso já, Pedro, na hora dessa negociação? Foi tudo você ficou sabendo depois, falou, agora você vai... Toma que o filho é seu. Tá, mas aí tá parecendo aquela coisa de mundo árabe antigo, assim, enfim, que o cara prometia a filha, o filho casava sem saber, assim, tá aqui o teu noivo, tua noiva. Vocês não planejaram estar juntos. Não. De repente o tio, o contador, tal, as estrelas se alinham e aí a tua mesa tá ali, a tua tá aqui, teu ramal é o 3, o teu é o 4 e aí... Foi exatamente assim. Não teve vai assim, lá, não. Deus te abençoe, meu filho, bom trabalho. Como é que tá a sinergia? Tá legal ou vocês querem, tipo, dar um soco no outro hoje? Né? O que acontece? Às vezes as coisas casaram tão bem que meu nome é Pedro Jordano Barbosa e o Lucas é Lucas Henrique Barbosa. Só que nós não temos conectividade familiar. Então, às vezes, mas vocês dois dão tão certo junto e tal, e foi um negócio tão ao acaso. Vocês dois são primos? Como assim?
Aí a gente, não... Vocês não os conheciam? Não, nós conhecíamos. Nós conhecemos lá. Essa é a parte rica da história. Essa é a parte rica da No história. dia que eu... 1º de junho de 2017, que nós fizemos uma reunião com os funcionários, esse aqui, foi tipo isso que você falou. E bateu o santo? Bateu tanto que até Logo de hoje, cara. você sabe, né? Você Eu vai sei, lá, eu Só sei. nos conhecer na mudança de diretoria, né? O pai do Lucas, junto com o Lucas, foram lá pra gente poder falar pro pessoal da empresa que estava mudando, que a loja estava sendo vendida e tal. tudo Nós nos pra dar conhecemos, foi lá. Tinha tudo pra Eu dar conheci errado. ele junto com os funcionários, a mesma coisa, e foi... Mas foi eu sempre fluido. falo que sociedade é uma coisa muito complicada. Muito. Muito complicada. E às vezes do jeito que a nossa aconteceu foi a melhor forma. Uhum. Porque geralmente são amigos que tentam ser sócios e acabam com a amizade. É. Eu sempre, a gente vê, né, Pedro, isso eu sempre falo. Eu vou fazer uma sociedade com meu primo. Eu falei, não faça. Aham. Muito bom. Nossa, que legal. Vocês já são muito amigos para vocês terem um negócio junto. E eu imagino que vocês, através do negócio, acabaram se tornando amigos. Não, lógico, somos tornando amigos, né? Andamos de moto juntos, igual vocês sabem, o hobby nosso é o mesmo. Que legal. Somos juntos, mas a gente consegue ter essa separação que é uma sociedade. Né? A gente Onde conversa- já se viu vocês andarem de moto, um negócio perigoso. Tá louco, mamãe não gosta dessas coisas, não. Para com isso, menino. E o nosso é um pouco pior que não tem placa, né? Pode tudo. É. Mas olha, você sabe que eu tô aqui pensando, eu imagino que os pais de vocês, tio, pai, contador, toda essa salada que vocês contaram, eles confiavam muito no que eles estavam fazendo. Eles sabiam quem eram os tais meninos que iam pro rolê. Os caras que eles iam jogar lá na ponta de lança e falar assim, agora é com vocês, vai vocês. Eles não são bobo, não. Vocês não deram sorte porque deu certo, assim, demos sorte e tal. Não, não. Eles sabiam que tinha alguma coisa, que tinha fundamento, que tinha vontade de trabalhar, que tinha boa formação, Exatamente. que tinha cultura empresarial. Parabéns, eu viu? e o Parabéns. Pedro já escutamos isso muito, né, Pedro? Aham. Vocês deram sorte, caíram não sei o quê. Eu falei assim, não, sorte todo mundo tem que ter na vida. Mas ninguém sabe o bastidor, né? Mas se a sorte pode cair, você desperdiçar a sorte. Ela Exato. pode A cair. sorte do céu é uma realidade, É. mas a sorte que acompanha os competentes também é uma realidade. É, e essas exatamente. duas sortes fazem sociedade. Exatamente. Não, Então, E eu falo que eu dei tanta sorte das coisas casarem tão bem que foi na época que eu engravidei minha mulher, ela tinha 19 anos, minha menina foi nascer, eu tinha 20. E foi no meio dessa turbulência toda. Então era um filho vindo, uma empresa nova, Nossa. e não tinha opção. Vamos fazer o negócio dar certo. E de repente foi um o gás a menino mais. virou homem. De repente o menino virou homem. Que legal, gente, que legal. Mas vamos falar agora, então, um pouquinho da Diesel 7, né? O negócio de vocês, eu já entendi que vocês são super varejos. Vocês são super orgulhosos disso. Tem negócio que está baseado na distribuição, no atacado, atacarejo, online. O negócio de vocês, não. O negócio de vocês é o balcão. Mas vocês também têm online. Um pouquinho ali, Mercado Livre, enfim. Conta um pouco pra gente em que tá baseado o negócio de vocês. Como funciona a venda de vocês? Pra quem que vocês vendem e como? Quem conhece Sete Lagoas, o Beto conheceu, a gente já caminhou com ele lá, Já rodamos bastante. fica um pouco impressionado do que é o nosso bairro, né? É. Do que é o nosso bairro. A loja fica na quina de um quarteirão de 5, 6, 7, 10, vamos lá, 10 quarteirões. São 10 quarteirões de oficina. É uma oficina do lado da outra. É uma oficina do lado da outra. Para atender todo tipo de veículo. Mas Ou é específico? 90% caminhão. 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 Isso. Tá. Então, E por que aconteceu isso? A Sete Lagoas acaba sendo um polo no início ali do Nordeste, indo pro norte de Minas. Então a gente é a ponta do norte de Minas. Tem uma cidade boa, Sete Lagoas, grande, e a próxima Montes Claros, são 400 quilômetros, 380, vamos dizer assim. Montes Claros é o fim de Minas. Fim de Minas, Fim de Minas. exatamente. A logística em Minas já é difícil, né? Os Isso. polos são distantes. E ali Sete Lagoas virou um desses polos. Então o que acontece? Sete Lagoas, como tem a concentração muito grande de siderúrgicas, que é o nosso principal comércio da cidade, as siderúrgicas. Hoje tem Iveco, beleza, Ambev, mas começou com as siderúrgicas. Então, o pessoal do norte de Minas, Nordeste, pessoal de Capelinha, Tumarandiba, tudo, descia com carvão para siderúrgicas, para abastecer as siderúrgicas. Então, onde que elas paravam, ficavam ali dias na fila, era Sete Lagoas. Então, começou a criar em Sete Lagoas um polo de oficina.
Tá. O pit stop do Pit rolê stop do era em ali. Sete Lagoas. Então, Sete Lagoas hoje é um polo de oficina. Inicialmente, a gente não teria o que a gente tem de movimento, vamos dizer assim, se a gente não tivesse esse polo de oficina. Eu acho que hoje a autopeça de caminhão ela é muito mais ligada onde tem o polo de oficina, onde tem o polo de onde os caminhões são. Você pegar, por exemplo, aonde que o caminhão é registrado, emplacado, às vezes nem vai ser ali que vai ter tanta vinda de peça. Porque tem que ser aonde que ela passa, onde que tem as oficinas. Tá, Então, Sete Lagoas é considerado, sim, um polo de oficina. tá. Então, a loja, ela cresceu em torno daquilo. Então, qual que é a maior ligação hoje na nossa loja? É que são com os mecânicos, né? A gente tem uma ligação gigante com os mecânicos. O mecânico atravessa a rua, vai ali, pega a peça e vem arrumar o caminhão do cliente. Exatamente. Hoje eles não estão tão mansos. Eles são mais mansos hoje, né? Quer que entrega na mão e quantas vezes eles quiserem. Né? Não tá fácil assim mais, não. Mas, assim, é basicamente isso. Então, é essa ligação. A loja cresceu em volta disso. Que legal. Né? Só que hoje não só é mais mecânico, né? Tem mecânico dentro das oficinas, dentro de empresas. Então, foi crescendo esse leque, né? Mas hoje, qual que é a base nossa? É essa. E qual que é a base nossa? É de caminhão toco, caminhão truque, carreta antiga, jacaré, mula. Você percebe isso, a nossa vida não é muito ali do... Vocês querem mais um chopp? Quer tomar mais um chopp? Pode comer. Isso aí já tá quente já. Manda pra nós aí. Então, assim, o que eu vejo é isso. A gente criou um polo, então juntou um polo com Obrigado, outro. Caião. O Valeu. mecânico quer estar ali porque era o ponto de parada das oficinas, né, dos motoristas, e a 17 estava ali. Então, um ajudou o outro. Tá. O mecânico cresce onde tem uma casa de peça. Como que a gente também descobriu isso depois de um tempo? A loja de Curvelo vai fazer 2 anos em julho. Lembro quando abriu lá. Recente. É, bem recente. Então, o que a gente percebeu? Que as oficinas agora cresceram em Curvelo por causa da autopeça. Porque antes, o que acontecia? O cara, não vou abrir uma autopeça aqui, eu vou abrir uma oficina em Curvelo. Não tem nem casa de autopeça. Então, com a nossa ida pra lá, o cara falou assim, não, agora eu posso, agora eu tenho onde que eu comprar a peça tá aqui toda hora, tal. Então assim, é um lugar que vai ter mais recursos, né? Isso, tem que ter recurso. O mecânico, ele legal. procura muito recurso. E quem vai no teu balcão, então, a maior parte do tempo é o mecânico. Mecânico mas tem o cliente também. Tem Que muito é cliente com o caminhoneiro. motorista do caminhão. Isso. Porque hoje, você fala assim, qual que é o maior cliente seu? São os autônomos, tem um caminhão, 2 caminhões, e aquelas transportadoras tem ali até 10 caminhões. E geralmente é caminhão ou cavalinho mais antigo, vamos dizer assim, 2012 para trás, 13, entendeu? Hoje a gente tem uma dificuldade de casa de autopeça de caminhão que hoje tem plano de revisão que vai ali até 5 anos, 4 anos. Então ela é um pouco difícil de entrar nesses caminhões mais novos. Pega o caminhão que tem 7, 8, 10, 15 Exatamente. anos de rodovia já. Então a gente vê a nossa clientela é essa. E a nossa clientela é aquela clientela que gosta de ir na loja. Que gosta legal. de tomar um café. Se você parar lá e colocar uma timeline lá, você vai ver que tem gente que para o caminhão do outro lado da rua. O Alberto já viu isso, desce, toma um café. E é o melhor chá. E é o melhor chá de Minas Gerais, tá? Eu acho que eu nunca vi uma autopeça que famoso. tem chá, café e uma suqueira. Olha só. Tem suco a tarde toda. Mas isso é muito legal, isso é experiência de loja. Pô, se vocês são especializados em varejo, se vocês esperam que o cara que tá vivendo a vida entre ali, porque não é um comprador profissional, ele tá comprando Exato. ou para instalar no caminhão como oficina ou para instalar no caminhão como caminhoneiro. Exatamente. Né? Existe uma necessidade. Então, em cima da necessidade, necessidade é a base da coisa. Você joga um pontinho a mais, pô, tem um suco aqui, cara. Conversa direto com o diretor, vocês me falaram que a mesa tá ali exposta. A mesa o nossa, cara pode sentar, pode sentar na minha mesa lá o né? dia inteiro. Pode falar com o gerente, Eu né? não tenho aquela salinha, eu nem perdo aquela salinha que o cara não consegue, porque vem só câmera. Eu não, eu fico louco. A gente gosta no meio da É, É o vidro ali, você tá vendo, levanta, sai. O cara chega e me xinga, eu chego, abraço ele. Não briga comigo, não. E o legal disso é que quando você tá exposto, o cara pode falar o que quer, às vezes vem coisa boa, vem coisa ruim, mas no meio disso tudo, você tem consultoria gratuita, né? Você tá ali, um receptáculo ali, escutando sugestão, crítica, o que tá bom, o que tá ruim. E tem um detalhe que daí eu posso falar, porque eu conheço lá bastante.
Os vendedores, lá eles têm vendedores especializados, né? Nós somos uma autopeça especializada. Em cada O linha. que seria isso? O que é uma autopeça especializada? Vai. Vamos lá, o nosso carro-chefe hoje, até mesmo, acho que por causa da concessionária, que é muito antiga em Sete Lagoas, que é da Mercedes. Então, assim, hoje, vamos dizer que quase 50% do nosso faturamento hoje é Mercedes. Eu ia te perguntar isso. A principal marca que você atende é Mercedes. Então, vamos lá, eu tenho hoje, de balcão, tá? 4 vendedores de Mercedes, Tá, 3 de Volks e Ford, tá, 2 Scania e Volvo, 2 Iveco e utilitários. tá. Então, cada um deles é especialista. Então, você vai chegar, mas eu tô minha caixa lá do Mercedes, meu 1620, tá falhando a terceira. Ele tem um orçamento na cabeça dele. Tá. Óleos, silicone, junta, né? A gente dá um orçamento completo. Que legal. Porque ele é especialista. Diferente se o cara atendesse todas as marcas. Calma aí, como é que é mesmo? Qual que é? Deixa eu pegar no catálogo. Agrega valor à venda, presta uma consultoria pro cara do caminhão Você que falou, presta às vezes não consultoria. Às consegue. vezes vai vender uma peça da caixa lá, ó, toma cuidado com esse negocinho aqui. Tem Você um já detalhezinho verificou lá. tal Exatamente. peça que também geralmente dá desgaste também? Isso não é um tirador de pedido, ele meio que presta a consultoria mesmo. pro cliente. Esse rolamento aqui mudou, tá? Esse rolamento agora é outro. Aquele deu errado. Teve tem que ser atualização da aqui. caixa e Teve tal. atualização da caixa e Pra tal. não vender peça errada, que é um saco legal. quando você vende Eu peça vi errada que- pra devolver. Eu vi aqui que você pediu 6 itens, mas o que você tá arrumando aí vai 12. Então, pra você não ter surpresa, o valor é esse, tá? Você Uhum. pode ter um orçamento, às vezes, menor com 6 itens. Sim. Então, assim, hoje a maior dificuldade nossa não é que você vai pegar um orçamento concorrente, nosso lá tem 25 itens e do cara tem 18. Aham. Porque às vezes o cara... é Como o que o faz cara a mesma coisa? Não tá batendo. não né? tá batendo. É. Então, assim, às vezes a gente até perde muito orçamento, porque o cara forma de careiro, vamos dizer, Uhum. porque às vezes o cliente não sabe dessa diferença. Às vezes no final, no primeiro orçamento é isso, mas no final mais o outro deu a mesma coisa. O meu Sim, quanto é mais caro. sim. Então, se a gente tem os vendedores especialistas Por isso a em cada marca. importância de ser uma empresa que vende, é uma revenda especializada, Especializada. né? Com vendedores especializados. Especializado. Porque o vendedor, na verdade, não é só um vendedor, ele é um técnico. É, consultor técnico. Consultor técnico, exatamente. Hoje não é vendedor mais, é consultor técnico. né? É Então, o nome chique, né? É o nome chique, É o nome chique. mas que é a realidade, né? Uhum. É a realidade. Então a gente vê muito isso. Tem um vendedor nosso de Volks lá, o Sidney, ele é campeão, né, Pedro? O conhecimento dele, ele chega em casa, vai estudar, o seu Uau. e tal, ele Que idade tem o Sidney? Diferente. que Que idade tem o Sidney? deve ter 40 anos. Que legal. 45, 40 e alguma coisa. 45 anos, vamos dizer Tá assim. sempre buscando sempre, informação. Todo dia. Pô, parabéns, hein, Sidney? Você é o É. cara, velho. Você é o cara, hein? Isso aí. Muita gente precisava ser igual você aí. Assim, cara. não tô Muito falando bom. que os outros não façam isso, né? Os outros também, parabéns pra todo mundo aí. Vocês são muito Então, bons, eu quero- velho. Não, mas eu falo assim, é um exemplo, né? O Sidney acontece muito. Sim, sim. O cara vai falar assim, você mandou a peça Que legal. errada. Ele falou assim, não mandei. Uau, Mandou, não mandei. convicção. Aí o cara falou assim, mandou. Ele falou assim, estou chegando aí. Aí ele chega lá, vira, encaixa a peça, falei que era daqui. Uau, Ele Às sai da loja e vai. Vai. que segurança, cara. Então, assim, Legal. a gente... Acontece com outros, mas assim, o que a gente vê que acontece muito isso Sim. é a É o que maldade, chega, fala, né? e vai É, botando, ele é legal mais que comunicativo. lá É. todos têm a liberdade de fazer isso, né? Isso. De lá prestar o final do serviço pro Alberto, cliente. sabe, lá no fundo da loja, lá tem um tanto de carro lá, pega lá, Tem. monta no carro e vai trabalhar, e vai vender, e vai fazer o que você... A gente gosta do resultado. Que legal, Né? A gente não tem muito empecilho, muito das coisas lá, né? que legal. Então senta e tal, senta na minha mesa, discute, você está fazendo isso errado, vamos fazer de jeito. Então, né, tanto eu quanto o Pedro cresceu muito na parte de compras, né, Pedro? Graças aos nossos vendedores. Que legal. A maioria que ele tem de conhecimento e tudo foi graças aos vendedores. Se não fosse Tá, eles... vamos pegar essa pena, vamos puxar uma galinha daí. Eu ia perguntar pra vocês, porque a gente sempre quer entender como que vocês desenvolvem o portfólio de vocês. Né? Eu sei que existe uma demanda. Encosta um cara com um caminhão lá, pede a peça número 3. E aí você tem que ter em estoque. Não tem, Pedro, compra pra gente, passa a ter. Então, esse é o jeito natural. Mas como que vocês fazem isso intencionalmente? Como que vocês se reúnem e definem assim, poxa, vamos colocar uma linha agora tal, vamos trazer isso também, vamos comprar do fornecedor tal, porque não é tão simples, não é só comprar. Você tem opções de marca, qualidade, entrega, parceria, conhecimento daquela linha ou não, conhecimento de caixa de câmbio ou não, motor ou não, suspensão ou não. Como que vocês fazem isso? Como é que funciona o liquidificador de vocês para portfólio? Hoje eu me... Igual a gente falou, os vendedores ajudam muita gente, é meio que uma parceria. A gente com os vendedores e tanto com a oficina também. Então, por exemplo,
o vendedor foi e perdeu a venda de alguma peça. Ele abastece o sistema com isso, para poder aparecer na hora de eu comprar. Ah, vocês têm informação. Exatamente. Hoje a gente trabalha, tipo assim, hoje nós temos para nós, além do divisor da gente entrar, tem um divisor do sistema. Eu tinha um sistema, eu fiquei 2 anos com ele no início, eu falei assim, gente, eu não sei o que eu faço aqui, eu não tenho informação. Era um sistema editável, posso até falar, é um sistema gigante, não vou fingir ninguém, era a TOTS. Eu tinha a Ferrari com motorista de Fusca em dentro, que eu não sabia mexer em nada da Ferrari. Então eu precisava ter um técnico lá, o tempo todo eu falei, gente, nós temos que correr atrás de alguma coisa que seja específica de autopeças. E achamos, hoje nós temos um sistema específico de autopeças. Que legal. Então ela trouxe... Quer falar qual é? Posso, SS Plus. SS Plus. Daqui da região sul do país. Legal. Pra gente foi o divisor de águas, muito bom mesmo no sistema. Então ele consegue nos trazer. Por exemplo, igual o Pedro falou, eu perdi a venda de tal, tem que ter no estoque. Eu falei, calma aí, não é assim que funciona. Como é que gera demanda pra gente? Além daquilo, por exemplo, vende 6 ponteiras de 16, 20 por mês. Beleza, vendeu 6, eu tenho que ter 6 ou 8, por causa pode oscilar, tal, beleza, ok. Não, mas não é assim. Se eu colocar, se tiver lá e o cara fazer um orçamento, perdeu a venda porque não tem, ele lança lá, venda perdida. Na hora do Pedro comprar, tá assim, a gente vende 6 por mês, mas você tá perdendo 2 porque você tá faltando. Ou seja, então é 8 mais 2 de respaldo 10. Então é 10 tem que ter. Então o que a gente faz? Não, beleza. Essa peça tem demanda? Tem, então vamos cadastrar ela. Vamos ver se vai ter outra demanda. E chegou outra pessoa querendo a mesma peça, lança lá, venda perdida. Ô Pedro, lancei já 3 vendas perdidas. Você não acha que tem que ter essa peça, não? Opa, tem que ter. Mas calma aí, quem que é? Às vezes, por exemplo, a própria Della Rosa começou a ter demanda de uma ponteira, do MAN, por exemplo, do DAF, alguma coisa desse tipo, que a gente não tem tantas peças. Mas pode acontecer de coisa de cardan. A gente não tinha nada de cardan, né, Pedro? Igual por último, a gente começou a ter peça de cardan. Calma aí, tá tendo peça. Então, nós vamos atrás do fornecedor, quem que das marcas que a gente já trabalha, que é bom que mexe com cardan? Não, tem essa marca aqui. Então vamos atrás dessa marca, vamos ver se é bom. Não é. Chama o vendedor de cada um, os mais antigos de cada setor. Vem cá, vamos fazer uma reunião pequenininha aqui. Vamos, você acha que dá? Ouve dele, né? Escuta deles. 95% das decisões nossas, os vendedores e os nossos funcionários estão com a gente. Que legal. Que bom. A gente nunca toma essa decisão sozinho, porque a gente não tá Que legal. Não tá lá no dia a dia do balcão, né? Não é muito fácil. Muito bom, Lucas. Exatamente. A gente faz muita visita à oficina também. Nós temos vendedores externos que estão sempre junto lá com os parceiros nossos. E eu também faço muitas essas visitas, até mesmo para poder colher informação para dentro da loja. Então, por exemplo, eu vou lá e como é que tá? O que você pode me ajudar lá e tal? E falo assim que, olha, tô comprando isso aqui no currículo porque não tá tendo lá com você, não tô te achando. E que marca você costuma trabalhar? Que te dá uma... costuma ter garantia, tem um respaldo da fábrica? A gente vai sempre buscando informação, tanto de fora quanto interna dos vendedores, que tem uma experiência absurda, e nós vamos filtrando isso para poder colocar dentro da loja. Que legal. E outra coisa que ajuda... E tudo isso com o sistema dando base. O sistema que é cabuloso. Essa parte é muito boa. Sim. E uma coisa que a gente não deixa de participar, pelo menos, são as 2 feiras que a gente não perde. Eu falo que a gente vem para trabalhar, a gente está aqui agora no podcast tomando uma cerveja, porque a gente já fez o nosso compromisso de hoje. Que legal. A gente sai com planejamento, a gente tem Pedro traz um planejamento do quem que a gente tem que visitar, o que a gente tem que ver, o que a gente tem que procurar. Isso aqui pra gente é um serviço. Tá desenvolvendo o negócio. Exatamente. Tá desenvolvendo. Então, assim, é Autopar e Automec, a gente não deixa de vir, que é onde a gente, que querendo ou não, é uma vez no ano, né? Reveza um e outro. Então, assim, o que a gente faz de vir é pra acrescentar mesmo pra gente. Vem aqui hoje, discute uma coisa, chega ali na outra empresa, descobre uma nova empresa, substitui uma marca que às vezes não está nos atendendo bem, a gente passa para outra. Uma opção. Então, a feira para a gente é muito fundamental para esse crescimento muito nosso, principalmente de portfólio. Muito bom. Você vê que mentalidade, né? Legal. Molecada jovem, molecada no melhor sentido, mas não, vamos lá, tem que estar presente, faz um planejamento para visitar a feira, tem que ter um software que seja objetivo, que nos ajude a ter resposta, que eu tenha informação. Poxa, baseado no software, traz todo mundo, nivela, vamos fazer aqui
democraticamente uma tomada de decisão, porque se a maioria falar que não rola, que não vai vender, que não serve, pô, pra que nós vamos comprar? Se o time Então não vamos tiver acertar com a gente, não junto, adianta, né? vamos errar junto. É. Cara, a mentalidade de vocês é E a assim, gente vê que muito hoje- moderna, hoje- muito pra esse tempo. Hoje, cada vez mais, a autopeça vem diminuindo margem, né? Margem, até mesmo porque senão o caminhoneiro também não aguenta. A gente sabe, né, que às vezes eu pego a matéria-prima sua, baseio na matéria-prima, não na necessidade, tal, fez o preço, eu tenho que repassar o meu preço por causa do meu custo, então a margem vem diminuindo. Não adianta sair colocando tudo no estoque, não. Não adianta. Eu não posso colocar tudo, eu não posso ter Tem um 4, caixa 5 possível, né? Tem um caixa que aguenta ou não. Aí eu você não tem que fazer quero. uma compra inteligente, Eu né? não posso ter 4, 5 meses de estoque. Uhum. A gente tá no lucro real, isso você sabe, é imposto. E para isso você Eu pago precisa de imposto bons todo mês. parceiros. Você sabe disso, a gente paga imposto todo mês se eu não vender meu estoque. Então, assim, a gente tem que pensar muito isso. Muito. E às vezes a gente. Demais. A peça certa, o preço certo, se você não souber fiscal também, que era uma coisa que eu não dava valor, né, Pedro? A gente não dava valor. Você foi estudar isso? Ou Lógico. vocês foram estudar? Pai é contador, né? Me passou muita coisa, Sim. mas se não estudar, não toma ferro. Uhum. Fiscal eu acho que é o principal hoje. Isso é Principalmente a muito gente- verdade. Principalmente a gente que é de Minas, que a gente sofre muito. E a gente está na divisa com o Espírito Santo. Então a gente sofre muito com as empresas do Espírito Santo, que tem Espírito Santo Minas. Atravessa nota, atravessa peça sem nota. Então a gente tem muita essa dificuldade de entendimento e de precificação. Sim. Então a gente pode às vezes perder muito mercado por causa de uma precificação que às vezes a gente está certo, às vezes a gente peca por estar certo. Né? A gente vai lá, precifica certinho, o cara não vê isso, precifica errado e você sai como careiro, sempre que o cara tá tomando prejuízo. Uma coisa que a gente sempre fala é que eu posso calcular e explicar para o meu cliente o que o meu concorrente está fazendo de certo, errado, de bom ou ruim. Mas eu não consigo calcular e explicar a loucura ou o erro do meu cliente, do meu concorrente. Né? Eu não consigo dizer assim, olha, ele está fazendo um cálculo de preço errado. Eu não consigo, porque eu não estou lá dentro. Ou ele é maluco mesmo, ele está vendendo abaixo Sem margem. da acabou. margem. Cara, eu não consigo. Então você precisa acreditar que o negócio que a gente está fazendo para você, cara, o cliente, é um negócio justo, de futuro, nós estaremos aqui e você nos tem como parceiro para sempre. Hoje né? aconteceu, nós já estávamos chegando no aeroporto aqui, um amigo meu, cliente, me ligou e falou assim, ô, comprando tambor de freio de sua mão lá, tá dando diferente, R$300. Concorrente. Eu falei, não, realmente, eu tenho tambor para atender aquele cliente ali que às vezes na necessidade vai comprar na minha mão. Mas eu não tenho preço para revenda de... Não preciso citar aqui o que acontece com as outras empresas. Quem sabe, sabe. Né? O que acontece? Eu não consigo precificar. Aí você, não, você não está entendendo. Eu já apliquei seu tambor já. Eu só quero ver o que você pode fazer para melhorar para mim. Uau! Ou seja, o cara já comprou mais caro, ele vai ficar com minha peça. Se eu não fizer nada, ele vai Que continuar com minha respeito peça. pelo negócio. Então, assim, ele sabe da nossa... Né, Pedro? Ele sabe da nossa seriedade em fazer o que a gente faz. Muito bom. Entendeu? Então, se eu falar, não, vou melhorar um pouquinho pra você, eu sei que a gente... Ele sabe que vocês não tá mais caro porque vocês são sérios, não porque vocês estão Sérios, abusando do cara. Exatamente. Muito bom. Um dos nossos diferenciais é toda essa comunicação com o cliente. Né? Igual o Lucas falou, que atendeu o cliente, que vai fazer alguma coisa para poder caber ali dentro do dentro do mercado, dentro do que o cliente está vendo, o que está acontecendo. Nós temos o balcão aberto ali, o nosso gerente mesmo, ele adequa cada venda ao próprio cliente. Não deu certo no balcão lá com o vendedor, não, vem cá que eu vou ver o que consegue fazer, eu vou adequar para as coisas fluírem, entendeu? A gente nessa percepção de balcão, a gente sempre tem uma percepção muito grande. Por exemplo, o cara chegou com um orçamento de outra empresa no seu balcão, ele quer comprar no seu balcão. Se ele veio até aqui. Ele veio. Se fosse ao contrário, ele pegava o meu e ia no carro. Muito bom. Então, assim, geralmente o meu orçamento é o último. Ele pega de todo mundo. Ele vem só para garantir que você vai fazer um bom negócio para ele, mas ele confia no negócio. Então, assim, às Parabéns, vezes ele compra, parabéns para vocês. Então, assim, às vezes ele compra mais caro, sabe? Não é que a gente, é igual eu falo, infelizmente a pessoa tem que entender. Eu tenho 10 motoqueiros com moto nova, caminhonete, van, caminhão, tudo para entregar para eles. Vendedor especializado. Vendedor especializado, que recebe bem.
Então a gente tem muita coisa para Café, chá e suco. Café, chá e suco. O cara tem que entender, cara. Cara, Tem um vendedor extenso, der tudo errado e tá lá ainda pra parar. Não, então, isso. E aí, tipo assim, dá uma garantia. Geralmente o pessoal das garantias, como é que faz? Não, você tem que comprar outra peça, eu vou mandar a sua de trás. Se der, eu não, calma. Deu problema? Eu vou te repor. O dia que der a garantia, se for procedente ou improcedente, eu te cobro ou não. Mas de lá até cá, se a fábrica demorar 1 ano para me responder, você já tá rodando com sua peça boa. Muito bom. Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente pode usar como argumento. Vocês se posicionaram, né? Vocês escolheram alguns argumentos, alguns elementos, para que esse seja o negócio de vocês. Essa é a grande dificuldade do empresário. Às vezes o cara só quer, muitas vezes, comprar e vender. Então ele vai lá, ele compra o portfólio dele de empresas boas e tal, e fala, poxa, mas eu não consigo crescer. Por quê? Porque não tem outros argumentos, não tem outros elementos que não sejam só preço. Não tem a característica dele. Eu acho que a empresa tem que ser característica. Eu sei que tem empresas lá... Qual é a personalidade da Diesel 7? Quando eu vou comprar da Diesel 7, eu já sei o que esperar. Eu vou ter isso deles. Muito bom. Por exemplo, às vezes você pega uma autopeça lá em Sete Lagoas lá, feia, chão batido, tal, mas tem preço. Às vezes ele tem o cliente dele. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E além de tudo ainda, não sei se você vai tocar nisso. Vai lá, Alberto. Vocês são da Rede Âncora. Isso. Né? E é uma outra bandeira de seriedade, de qualidade que tá por trás da empresa, né? Tá nos fornecedores, tá na forma de trabalhar. Como é que funciona isso? Vocês sendo da Rede Âncora, como é que vocês operam tudo isso? Desde quando vocês são Rede Âncora? A gente tá Rede Âncora desde, assim, eu não vou saber falar exatamente, mas desde que começou. Em Minas a gente tá. Então, a gente é da época a gente era sócio da Rede Âncora. Uau! Então, hoje é uma franquia, né? Então hoje a gente tem uma capitalização, a gente é dono. Então, se der um lucro daqui 1 ano, 2 anos, a gente tem participação no lucro, porque a gente é dono. Sim. Quem entra daqui para frente é franqueado. Então, ele é uma franquia, igual o McDonald's, Bob's e tal. Só que vocês que são pessoal mais antigo. A gente é SA, né, que fala. Então, a gente tem da sociedade. Lá, a sociedade. Que legal. Então, como é que é a Rede Âncora hoje? Vamos dizer que a Âncora também sofreu uma modificação. Vocês estão acompanhando isso? Sim. Vamos dizer, de 2 anos, né, Pedro? 3 anos pra cá. A gente abraçou mesmo. Falou assim, agora vamos pro jogo. Foi. Antes era um clube de compras. Tá. Vamos juntar aqui as empresas, vamos comprar ali da Della Rosa, mais barato um pouco, porque a gente tá comprando um volume maior, né? A Della Rosa é bom pra gente, melhor ainda. Hoje, não. Hoje tá num nível de profissionalização cabuloso. Né? Então, grande, assim, né? a gente tem hoje um presidente lá que mudou a Âncora, ele sabe disso. Então, a gente fala isso com ele todo dia, de site. Né? É o site, né? Ele mudou. Ele tem uma autopeça também, acho mais de uma. E ele mudou a Âncora. Ele trouxe uma nova cultura empresarial, uma nova mentalidade, mais eficiência. Então, reagrupou tudo. Padronização. Há pouco tempo atrás, não tinha nada, né? A gente era uma rede âncora interna, que a gente fala. E a gente não falava no que coração, era no coração e no bolso. Que era pra comprar barato. Só isso. Só que a gente não abraçava a causa, a gente não tinha uniforme, nós não tinha âncora, a gente é Diesel 7. Não precisa desse, não. Tá. Né? A gente, né, Pedro? A gente é mais ou menos assim. Tudo. Só com o site explicando, a gente vendo o que era. Calma, a gente precisa ser rede. Hoje nós somos rede Âncora. Eles chamam eu e o Pedro ali para discutir, para convencer um cara que tem que ser patronizado. A virar, que legal. Então, porque a gente hoje, a nossa fachada é Rede Âncora, nosso uniforme é Rede Âncora, tudo nosso é Rede Âncora. Se você entrar no nosso Instagram hoje, é tudo Rede Âncora. Que legal. A gente padronizou. E isso traz pra gente uma coisa. Eu tenho uma filha de 5 anos. A minha loja é padrão hoje. Começou algumas lojas em Belo Horizonte ser padrão. A gente passou na avenida lá, Barão de Melo, em Belo Horizonte. Ela falou, papai, você abriu uma loja em Belo Horizonte. Uau, que legal. Não, filho, é da mesma rede do papai, mas não é. Ou seja, você vê o reconhecimento da de identidade, né? 5 anos reconheceu. Imagina gente que tá mais antenado, né? Então, assim, muito bom. Eu tava até agora com o Renato, que é da Rede Âncora, que é dono dessa loja, minha menina. Falou assim, foi muito bom, né, que eu abri meu filial em Belo Horizonte, eu sei uns 7 Lagoas, ele, pois é, dessa forma. Então, assim, minha empresa cresceu sem ter crescido, né, vamos dizer assim. Então, a rede veio muito para isso e um balcão de negócio, né? O Gustavo estava aqui agora, né? Que é da Rede Âncora também, estava aqui agora. Somos amigos, assim, de um chegar
onde a gente encontra, né, Pedro? A gente é uma família. Sempre vem aqui prestigiar a Como se diz, gente. a ideia da Rede Âncora é a Diesel 7 tem um jeito de trabalhar, a loja de Belo Horizonte tem um jeito, o pessoal lá do Nordeste tem um jeito, o pessoal do Sul tem um jeito, mas é uma padronização, é uma maneira de ser atendido, é um uniforme, como se diz, a Rede Âncora é uma só, com a individualidade de cada lugar. Isso é muito E inteligente. até ferramenta de sistema, né? Porque o sistema da âncora isso. também ajuda quem não tem a possibilidade de ter um Exatamente. sistema tão bom quanto vocês têm. Usa muita informação que tem lá dentro. Hoje são 780 lojas no Brasil da Âncora. Na Rede Âncora. Né? Dessas 780, Minas foi escolhido para ser o pivô dessa mudança. De Minas, Belo Horizonte, região metropolitana, falou assim, essas vão ter que começar. Se não começar, tchau, obrigado. Né? Dessas, juntando donos e colaboradores, devem dar umas 1.200 pessoas, né, Pedro? Umas 1.200 pessoas. O que a Rede Âncora fez há 2 semanas atrás. Foi para o Expo Minas, chamou essas 1.200 pessoas, falou assim, vamos explicar para vocês o que é Rede Âncora. Uau, nossa. Ou seja, de Que vendedor, profissionalismo. de vendedor, balconista, faxineira, motoqueiro, todo mundo foi. Trazendo cultura empresarial O que é? de um grupo. O que nós vamos ser? Vocês têm que saber quem são vocês. Uau. Porque se um cliente de Belo Horizonte chegar lá na minha loja e querer falar, ó, vocês são da Rede Âncora? Hã? Rede Âncora? Pode acontecer, a gente tem 7 profissionais, entra gente todo dia. Uhum. Né? Então, às vezes, fica meio perdido. Então, foi chamar todo mundo, porque agora o mundo vai passando, voltou, nós somos Rede Âncora, tá? Uhum. Todo mundo. Então, se alguém perguntar aqui, nós na somos mesma o sintonia. mesmo, tá? Então, assim, fez isso, é um projeto, chama um projeto Travessia, que é a travessia do antigo pro novo. Que legal. Então, a tendência agora é exponencial, crescer Que exponencial. legal. Então quer dizer que a Âncora ela traz uma cultura empresarial que ela não é totalitária. Ela traz ferramentas de sistema, ela traz condições de compra, ela traz uniformização, ela traz padronização de atendimento, né, de forma, linguagem, fachada, limpeza e tal, mas ela respeita aquilo que é local, né? O jeitão, o sotaque, as individualidades daquela loja, daquela unidade que precisa fazer mais assim, porque senão o cliente não entende tão bem. Exatamente. Né? E essa soma de cultura forte da Âncora com a cultura forte local, ela é respeitada e está nisso a força de ser Rede Âncora O hoje. que pode acontecer? Acontece que a gente vira com. Eu tenho concorrentes, vamos dizer, a gente nem chama de concorrente, não precisa ser um concorrente ruim, porque a gente tem o preconceito de que concorrência é ruim. Eu não, né? Por exemplo, eu tenho o Maguinho e o Gustavo como concorrentes. Chega o orçamento deles para mim. Da Rede Âncora. São da Rede Âncora. Chega orçamentos comparativos meu e dele. Né? Só que, por exemplo, a BHM e a Rodag, eles têm um jeito de trabalhar, eles são telemarketing. Então eles, Cada um tá na sua. eles não têm a humanização que a gente tem. Então, às vezes, o cara quer o orçamento de lá para comparar com a gente, comprar com a gente. Entendeu? Então, ele gosta da humanização que a gente tem. Ah, não, mas o Maguinho, lá da BHM, é orçamento, tal, mais barato, quero vender, tal. Mas por quê? Às vezes o custo operacional dele é menor, o meu é maior, então cada um no seu quadrado. Né? Mas isso engrandece nós dois. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente discute, às vezes chega num lugar, tá no mesmo lugar, e aquele cliente lá, tal, a gente discute do mesmo cliente, então isso é muito legal, a gente evolui muito Uma com troca isso. de informações muito válida, né? Muito Exatamente. rica. Parabéns, parabéns. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com filiais. A matriz de vocês está em Sete Lagoas, vocês já explicaram por quê, como que essa empresa foi fundada, o que motivou, a gente já entendeu. Aí vocês abriram uma filial em Curvelo, que tem aí mais ou menos 2 anos, ela é recente. Vocês também já explicaram o porquê dessa filial lá. Poxa, tava faltando distribuição de peças lá e a oficina não aumentava lá porque não tinha peça, e agora é um sistema, um ecossistema que se retroalimenta, então tem a venda de peça, tem mais oficina e assim por diante. Mas vocês têm planos para novas filiais? E se sim, se vocês puderem falar, o que motiva vocês a abrirem novas filiais? É logística? É situação parecida com o que foi Curvelo? É, por exemplo, colocar no Espírito Santo, é só um exemplo, você não me falou nada. Colocar no Espírito Santo porque você tem algum tipo de subsídio tributário? O que motiva vocês e se vocês realmente têm um plano aí para uma nova filial? Vamos falar a verdade, nem discutimos isso, né, Pedro? Não. Não, nunca nem falamos de mais Tá. um. Mas eu vou botar o meu ponto, né?
Às vezes pode ser um pouco diferente, mas eu acho que é mesmo o meu e do Pedro. A gente abrange hoje, na hora que eu tiro o relatório lá, por exemplo, de venda por cidade, que tem jeito do cadastro da pessoa. É muito grande. E o que eu falo disso? Eu hoje prefiro aumentar minha logística do que aumentar meus pontos de vendas. Tá. Hoje eu acho a logística muito mais barata do que uma loja. Uma loja não é barata. A gente assustou quando abriu o Curvelo. É uma reforma, né? É um estoque. Que aquele estoque, o primeiro estoque, ele é quase morto, né? Porque ele só serve para começar. Porque depois você tá o tempo todo com o dinheiro que estoque. entra só serve para comprar o próximo estoque. Exatamente. Entendeu? Então é porque é custo de reposição, né, Pedro? A gente sempre fala. O que custo de reposição. É só custo de reposição. Às vezes o cara fala assim, mas se nós compramos 100, pode vender a 150. Calma. E se a gente tem que comprar a próxima 140? É 140 que é o custo, não é 100 não. Aí outra. E se eu crescer e vender mais? Eu preciso de mais dinheiro lá. Esse primeiro estoque não paga. Então, assim, hoje, Curvelo, ela vai conseguir que a vinda de Curvelo é maior do que o estoque dela. Pra você ter ideia. Tá. Por quê? Aí vocês atendem com estoque de 7 Lagoas. Lagoas. Quase 5% não, mas vamos dizer aí, 50% da perda é o estoque de 7 Lagoas. Tá. Então eu tenho carro para lá 2 vezes no dia, são 100 quilômetros. Olha. Entendeu? Então eu prefiro trabalhar hoje com a logística do que com um estoque muito grande lá. Entendi. Né? Primeiro que eu pago imposto, né? Tem o custo da mercadoria, então hoje a gente prefere trabalhar hoje muito em logística. Então a gente tem muito carro, você vê lá, muito carro, moto. Gente trabalhando por isso, a gente acha mais barato hoje ter logística do que... Esse vai e vem todo, presta o serviço que tem que prestar sem ter que abrir uma outra filial. Exatamente. Então é por isso que não tem no horizonte uma hoje não, mas a gente não sabe, né? Pode ser que, né, Pedro, parece... E como é que Curvelo começou, pra vocês entenderem? É igual mais ou menos funciona hoje na região de Matosinhos, também, que é entre BH e Sete Lagoas. A gente teve um vendedor externo em Curvelo, na hora que ele chegou no faturamento X, fez, opa, né, Pedro? Acho que cabe uma loja lá. Entendeu? Então a loja não abriu com faturamento zero. Ela já começou com algum faturamento. E como é que era feito isso? Era todo dia ia peça para o Curvelo, o cara na casa dele recebia as peças e entregava. Recebia, fazia tirar pedido. Não, era esse trabalho. Então, o Matosinhos hoje, eu vendo que o Curvelo vendia na época. Só que lá não é só Matosinhos, né, Pedro? Tem Pedro Leopoldo, tem... É grande. E lá a concorrência com Belo Horizonte é muito grande. Então, a gente não sabe se é o interessante, entendeu? E a gente começa a ter muita gente para tomar conta, muita coisa. Então, a gente não sabe. Né? Eu até admiro quem tem empresas com muitas filiais. Eu admiro quando eu vejo. Para ter esse controle todo. Esse controle. O que acontece? Eu e Lucas, nós não somos muito de como se diz, acomodar. A gente pegou a loja num nível que tinha muito mercado ainda para a gente poder abranger. E a gente foi correndo atrás desse mercado. Chegamos num limite que pensamos assim, ó, agora nós temos um Curvelo ali, que está com a venda externa legal e tal, vamos conhecer. Aí eu fui, rodei Curvelo, toda semana ia para lá, com esse vendedor externo nosso de lá, e fomos vendo, e nós fomos sentando e pensamos, ó, acho que existe uma chance para lá. Estamos crescendo Curvelo, estamos abrangendo, ainda tem muito mercado para a gente poder conquistar lá em volta, para a gente poder... até mesmo dentro de Sete Lagoas, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Às vezes pode ser que chegamos num nível, eu acho que nessa região aqui agora tá bacana. Podemos abrir outra loja? Podemos, mas onde? Vamos fazer um estudo e tal. Não vai ser não é uma coisa ainda nossa que foi pensada. É uma coisa que pode acontecer e que a nossa cabeça agora não tá nisso, entendeu? Tá. Não precisa gastar energia com isso agora, porque tem muita coisa para gastar energia antes, né? Isso. Vamos preencher os espaços que a gente sabe, já conhece, né? A gente vê que Curvelo é muito fácil de distribuir lá. A gente percebeu isso. Então tem muito que crescer na região de Curvelo. A logística dali é muito boa. Então é melhor crescer a loja lá e chegar ela perto de Sete Lagoas, né? Do que... Tanto que os números de Curvelo, eles surpreendem todo mês. Que legal. Bom. Todo mês ele surpreende. Todo mês. Que bom. Então, assim, a gente acredita mais em crescer Curvelo hoje do que uma nova filial. Para que eu vou dividir as forças? Se eu posso concentrar naquelas... E com o que eu tenho, eu consigo crescer. Por exemplo, perna de sócio a gente não tem mais. Né? Tem 2 em Sete Lagoas e 1 em Curvelo. Então é melhor jogar coisa pro Curvelo, com o Arthur, melhorar mais lá. Tá todo orgulhoso ali, ó. E assim, ele é orgulhoso e a turma de lá é orgulhosa. Sim. Então, porque a gente tem as metas muito bem trabalhadas e tal. E assim, às vezes eu junto as duas. Eu trabalho sempre a equipe como uma só. Sempre trabalho, né, Pedro? A gente sempre trabalha como
uma equipe só. E aí, às vezes, Curvelo salva o Sete Lagoas. Então, o pessoal de Curvelo fica maluco. Legal. Que legal. Hoje, nós temos, pra você ter Que ideia, legal. só pra vocês terem ideia. Hoje, o faturamento de Curvelo é o mesmo de quanto nós compramos 17 de Sete Lagoas. Uau. Então, pra você ter Isso é ideia. muito bom. Muito bom. Você sabe que você sai da base e daí pra e cima. Alberto conhece. né? O Sete Lagoas é quanto maior do que Sim, Curvelo. muito maior. A equipe é muito maior. Muito maior. Exatamente. Eu tenho 8 funcionários em Curvelo e os 62 em Sete Lagoas. Então, Curvelo já está o mesmo tanto que quando a gente pegou. Pra vocês Uau. terem a noção. Então, Sem a história que existia, a história prévia que existia na Diesel 7 em Sete Começando. Lagoas. Sim. Então, quer dizer, já é fruto de experiência, de planejamento, de boa gestão, de gente boa à frente da exatamente. filial. Que bom, Deus abençoe que vocês. Na próxima conversa, fala assim: olha, a gente repensou, a gente vai abrir meia dúzia de Por ver, filiais. já não Eu cabe achava, mais. cara, que administra filial tudo louco, mas agora eu tô louco também, né? Entendo. Bom, pra gente partir pros finalmente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês que é quase filosófica. Aonde que vocês querem chegar? Vocês são muito novinhos. Aonde que vocês querem chegar? Quando vocês estiverem lá no final da vida, como que vocês querem ser lembrados com tudo isso que vocês estão fazendo aí? Acho que cada um falar, porque eu acho que é uma opinião, essa aí é pessoal, Individual. né? Cada um corre para um lado. Assim, eu sempre penso muito o que pai pensa. Pai é um cara que ele quer, você sabe disso. A gente espelha nos pais, ou se não é nos pais, aquela pessoa que você considera como pai, né? Pode ser um tio, um parente, alguma coisa desse tipo. Que é deixar um legado de alguma coisa. Uhum. Eu sou muito, o Pedro sabe disso, eu corro muito atrás de novidades, eu quero ser o diferente da autopeça. Não é questão de dinheiro, de ganhar dinheiro. Questão de fazer alguma coisa diferente. Que eu, por exemplo, eu me espelho, por isso que eu identifico muito com a Della Rosa. A Della Rosa faz as coisas acontecerem diferente. Se faz uma peça, eu liguei para o Alberto, eu disse assim, eu estou precisando de uma barra de uma 350, mas não quero comprar ela não. E eu também não quero vender para o cliente não. Eu quero mostrar para ele que existe uma barra que aguenta. Que foi o que não aguentava. Ele falou assim, estou mandando para você. Uau. Então assim, eu quero deixar um legado de uma loja que é humanizada, que funciona, que as coisas podem crescer sem visar só dinheiro. Muito bom, Lucas. Entendeu? Porque o dinheiro é a consequência. Lógico que a gente tá ali para isso. Né? Eu não ia querer ficar viajando, né, Pedro? Um final de semana pensando nisso, sem pensar no dinheiro. Lógico, isso aí, quem vai falar isso é mentiroso. Né? A gente sempre pensa nisso. É o seu trabalho, né? Tem É que meu pagar. trabalho. Tem que pagar pelo trabalho. Exatamente. Não tem jeito, tá tudo bem. Só que eu quero deixar um legado. Né? A gente hoje com esse mundo globalizado aí, tem curso disso, curso daquilo. Eu chego nos lugares, eu ensino de graça. Pedro sabe disso. Eu ensino. Pedro sabe. Se eu encostar num lugar, eu vou ensinar pro cara. Eu não tinha percebido o que ele gosta de falar. Se você não falasse, eu não ia perceber que o Lucas gosta de falar. É um cara difícil falar nada, ele. Fala nada. Eu tô quase tomei pau no meu TCC porque era pra falar 20 minutos, eu falei 1h40. Assim, foi quase. 1h40. A menina falou assim, ó, ótimo, mas só podia falar 20 minutos. Eu falei assim, eu não lembrava disso, não. Então, assim, eu gosto de passar informação. Então, o meu legado que cheguei no final minhas filhas me seguirem, elas querem ir pra loja, eu levo elas pra loja. A pessoa fala assim, pra que você levar pra elas? Deixa elas separar a peça, deixa elas entender que é Tá a no loja. ambiente. Eu quero elas comigo, igual meu pai sempre quis, nós somos 3 lá em casa, junto com ele. Entendeu? Então eu quero esse legado. Mais que não precisa mais do que isso. Sim. Entendeu? O legado da 17, um legado da âncora, né? Um legado do Lucas, né? Então é isso. Eu quero deixar alguma coisa para trás. Legado. Bom. Legado. Essa palavra é poderosa. E aí, Pedro? O meu é bem parecido com o do Lucas, mas igual a 17 foi passada a mim pela minha família, como se diz, já passou uma geração. Se eu conseguir passar essa peça na veia para uma próxima geração da minha família, que vai fazer crescer mais ainda, que vai deixar às vezes um próximo legado, porque eu peguei, quando nós assumimos 17, já existia uma história, já existia um legado previamente. A gente pegou, como se diz, outra geração, estamos levando agora do nosso jeito, com o nosso nome, e o que eu quero para frente é alguém também que seja
da minha família, juntamente com o Lucas lá, e com a família do Lucas, a gente conseguir levar isso a mais uma geração. Que legal, muito bom. Legado, gerações, vocês estão sonhando alto. Gerações juntas agora, né? Começou separado, juntou. Estão pensando na próxima geração junta. Muito legal. Muito bom. Parabéns, Lucas. Parabéns, Pedro. Eu acho que a gente pode tirar algumas conclusões muito poderosas desse bate-papo, né, Alberto? Porque eu nunca entrevistei gente tão nova assim. A gente nunca teve um papo aqui no podcast com uma galera tão da geração de vocês. Normalmente eu entrevisto pessoas que são mais velhas do que eu. Eu tenho 40 agora. E eu acho que eu corro o risco de dizer que todo mundo que eu conversei aqui nessa mesa era mais velho do que eu. Mas, correndo risco, eu vou dizer que a grande maioria. Né? Então, é muito bom ver gente nova, engajada, querendo trabalhar, provando o contrário. Né? Porque todo mundo fala, essa geração não quer nada. Não, essa geração tem muita gente boa, né? E trazendo tecnologia, conceitos modernos de cultura, de liderança empresarial, formação de pessoas, treinamento, né? Uma personificação numa empresa. Poxa, eu quero que a empresa seja lembrada por isso. Cara, é raro. É raro, esse negócio é raro. Não, vamos trabalhar direitinho, vamos fazer a conta bem feito, vamos deixar limpinho. Não, mas vocês querem deixar um legado, uma memória, gerações querem ser lembrados. Poxa, cara, que bom falar com gente tão nova, tão boa, que tá fazendo a diferença, né, Alberto? Muito bom. Eu acho que você entrevistou pessoas que, tipo assim, criaram, principalmente aquelas que fundaram, né? Às vezes o pessoal fala dessa sorte que eu e o Pedro tivemos, e o Arthur, exatamente por causa disso, que a gente pegou no meio do caminho. Mas quem conheceu a loja quando a gente pegou, pode dizer que foi do início, né, Pedro? Tipo assim, lógico que tinha um legado, mas a gente tava pra ir, tava no meio do mundo. Então a gente mudou. A gente veio com um conceito novo. Houve uma transição geracional. Não é só uma transição societária. Houve uma transição geracional. Na corrida de bastão, o bastão estava passando. Pum! Passou. Quando vocês pegaram o bastão, vocês correm de outro jeito. Né? É outra fisiologia, é outra forma de fazer a coisa acontecer. E é por isso que vocês podem falar, poxa, hoje a empresa é outra. Mas teve uma corrida de bastão, uma passagem de bastão. E nessa nova geração, vocês deram lá a cara, o cheiro, a personalidade que vocês gostam. Vocês falaram, tem que ter a nossa personalidade, né? E tá tendo. Parabéns. Mas tem mais um cara aí nesse rolê aí que a gente precisa mostrar, né? Vem pra cá, Arthur, vem pra cá. Vem aqui no meio, aqui, ó, só pra gente poder te ver. Vocês podem, viu? Fala pro Arthur, obrigado por deixar a gente falar sozinho aqui hoje. Pode falar aí. Né? Ô, Arthur, você quer falar alguma coisa aí, Arthur, pra gente aí? Deixa um recado pra gente aí. Só queria agradecer mesmo pela oportunidade e pode esperar que o Deus vai conhecer bastante ainda. É isso aí, sentir firmeza, hein? O Arthur tá à frente de Curvelo, da filial de Curvelo, que só foi elogiada aqui, hein, Arthur? Coisa boa, parabéns pro Arthur. Parabéns, valeu. Arthur. Sócio da empresa, tá à frente aí junto aí, parabéns, cara. Muito bom, queria só honrar você aqui nesse nosso rolê aqui, tá bom? Obrigado. Vocês podem agradecer o cara, que o cara deixou vocês com o microfone e fala obrigado pro cara. Pois é um ano de podcast, é uma honra estar aqui, né? E por mais que seja um ano de podcast, uma data tão especial, o homem ainda deixou a gente participar. Pois é, muito bom. Eu fico muito feliz, né, disso aqui. A gente criou uma relação imensa com a Della Rosa. Eu acho que isso tudo tem um porquê, né, da gente estar aqui e tudo. Eu acredito que isso pra gente, eu fico muito feliz, porque eu fico feliz assim, ó, a gente reconhece a Diocese também como uma grande parceira, né? Com toda certeza. Né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Somos sim. Né? Então, eu queria agradecer muito também uma pessoa que não está aqui hoje, mas que foi a ponte, né? Ele tá ali desde o início. Eu falo que esse cara é cabuloso, né? É o cabuloso. Fábio. Mas aqui é galo, tá? É o Fábio, né? Ele não tá aqui. Fábio, nosso representante lá em Minas, né? Isso. Então se a Della Rosa cresceu o que cresceu, lá em Sete Lagoas, a gente deve muito a ele. Sim. O Fábio vai de oficina em oficina, vai de vendedor em vendedor, vai lá de manhã, fica até ditado no balcão com o cara, esperando alguém perguntar da ponteira. Conhece todos os vendedores lá. Sabe o nome da esposa, do filho, de todo mundo. Sim. É um cara sensacional, é aquele que corre atrás. Né? Ele corre atrás. Com certeza. Na época da pandemia, ele tava com a gente o tempo todo, né? Foi fazer pão, eu lembro da época que foi fazer pão, porque tava em casa, né?
E o Fábio é outro cara novo, né? Novo. Outro cara também de uma nova geração. Fábio, parabéns, viu? Que orgulho de você, cara. Que orgulho de você. Parabéns mesmo. Obrigado pelo trabalho, Fábio. E assim, eu acho que a gente até não citou isso, eu acho que é muito importante que a gente viveu o meio do caminho nosso, dessa trajetória até aqui, teve uma pandemia. Né? E a pandemia, para a autopeça, foi um divisor de águas. Foi. Foi diferente de muitas empresas que quebraram, as autopeças cresceram muito na pandemia. Muito. E assim, eu acho que valeu da gente também, na época, a percepção de que ia acontecer isso. A gente percebeu e a gente tinha um estoque desorganizado, né, Pedro? A falta de mercadoria, uma desorganização total. E quando fechou as lojas, e eu fiquei sem conversar com o cliente, porque você não tinha o cliente, vesti minha roupa e fui pro estoque junto com o Pedro, junto com todo mundo, organizar estoque. Falei assim, se tiver que vir alguma coisa, o estoque tá arrumado. Eu acho que isso foi um ponto-chave para a gente crescer. Porque muitas empresas não acreditaram nisso, quando cresceu não aguentou. Né? Não teve a percepção rápida. Não conseguiu acompanhar. Então a gente percebeu isso. Né? Parabéns. Então eu também vejo muito esse crescimento nosso na pandemia. Parabéns. Esse porquê de pandemia. Parabéns pela visão empresarial, pelas pessoas que vocês são. Estou muito orgulhoso desse nosso bate-papo. Logo, logo vai estar no ar, a gente curte junto lá. Obrigado mesmo, obrigado. Pedro, Muito obrigado. prazer te conhecer. Prazer, Lucas, Obrigado. prazer. Lucas, prazer estar Obrigado de coração pela Obrigado. disposição, por dar esse tempo para nós aqui no meio de uma feira que vocês vieram todo planejadinho aí para fazer o roteiro de vocês. Encaixaram o Alberto. tempo pra gente. Obrigado, viu, mano? Eu que agradeço. Sem você seria impossível. Imagina. Obrigado. Bom, O pessoal vai acreditar isso aí qualquer dia. posso encerrar, Alberto? Pode Posso? encerrar. Obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, uau, que papo maravilhoso. Você que está assistindo a gente aí no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para que esse conteúdo possa chegar mais rápido, mais longe e melhor. E além de se inscrever, vai lá, curte, comenta, coloca alguma observação aí do que te chamou a atenção, também sugere, critica, mas fala com a gente quer te ouvir, tá bom? Você também que gosta de ouvir podcast, não esquece de curtir, de estar junto com a gente em todas as plataformas de podcast. A gente está para tudo quanto é canto, Amazon, Apple, Deezer, Spotify. É só procurar lá o Café com Peça que você encontra. E você que gosta de rede social, não pode ficar longe da gente também. As novidades chegam antes, tem postagem, tem story, tem feed. Vai lá no Instagram, @Café com Peça. A gente espera você lá, a gente tá mais junto. Obrigado mais uma vez por todo o seu tempo, sua disposição, você que nos assiste, nos ouve. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!